Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Hoje, novamente, nós temos um vídeo a respeito de questões de concurso que abordam o pensamento de Bakhtin do Círculo. Vamos já para a nossa primeira questão, uma questão do ano de 2017. A banca é a VUNESP, o órgão é a Câmara de Valinhos, cidade de São Paulo, e a prova é para o cargo de jornalista. O enunciado da questão. Para Mikhail Bakhtin, as palavras são multiacentuadas e não de sentido fixo. São palavras de um ser humano dirigidas a outro ser humano e essa relação contextual transforma o seu sentido. O desenvolvimento dessa visão na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem deu origem à concepção de, e aí nós temos as alternativas. Bom, então, o que esse enunciado ele traz? Ele traz essa diferenciação que sim está em Marxismo e Filosofia da Linguagem, da diferença que aí nós já temos que começar a discutir. Para mim não é o Bakhtin, seria o Voloshinov. Vamos pensar que nós temos durante muito tempo no Brasil, né, a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem sendo considerada uma obra do Bakhtin. Então, se nós pegarmos nessa edição brasileira, que foi a que perdurou durante muitos anos, o nome de destaque é o do Bakhtin. O do Voloshinov, o Voloshinov, ele vem em segundo plano. Então, durante muito tempo se falou que a obra era do Bakhtin. Mas, a partir de 2017, nós temos essa nova tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, que traz a ênfase, que dá a ênfase ao Voloshinov. Bom, isso respeitando a edição russa, que traz como autor o Voloshinov. A respeito dessa discussão de quem é o autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em se aprofundar a respeito desse tema. Mas o que acontece? De todo modo, é aqui sim, Marxismo e Filosofia da Linguagem, que nós vamos ver uma discussão do Voloshinov a respeito da diferenciação entre significado e sentido. O que seria o significado? O significado é o significado estável das palavras, aquilo que eu encontro no dicionário. E o sentido é o uso que eu faço desse significado num determinado momento, em uma determinada interação, numa certa relação, segundo o enunciado da questão, numa relação contextual. Era uma relação de uma situação da comunicação específica em uma situação da comunicação imediata em que eu faço com que esse significado ele atenda aos meus objetivos comunicacionais naquela interação específica. Então, o que nós temos que pensar? Quando o Voloshinov ele vai escrever Marxismo e Filosofia da Linguagem lá na Rússia, em 1929, ainda não havia na Rússia uma tradução do curso de Linguística Geral do Saussure na Rússia. Mas o Voloshinov a leu em francês, certo? Bom, e aí o que nós temos? Tanto depois, na Rússia, o termo que ficou de uma das questões que o Saussure traz foi traduzido como significado, assim como no Brasil, significado. Então, quando nós falamos em signo linguístico, nós temos duas partes, o significado e o conceito que formam o signo linguístico. Então, o signo linguístico tem duas partes, significado e imagem acústica. O que seria imagem acústica de uma maneira bem simples? São os fonemas que compõem aquela palavra, como, por exemplo, a palavra casa. Então, nós pegamos os fonemas K, A, Z, A, e aí nós temos a imagem acústica. E qual é o significado? É o conceito. Então, o signo linguístico é isso. Agora, o que o Voloshinov vai dizer? Que sim, o significado é o mínimo da nossa intercompreensão, mas que, em geral, nós usamos esse significado em uma relação específica, contextual, com outro sujeito ou outros sujeitos que nós estejamos interagindo naquele momento. Vou dar exemplos. Então, eu estou conversando lá com o meu colega, por exemplo, nós partilhamos uma casa, uma república, e eu falo assim, vamos para a casa. Aí tem o conceito, o significado de casa, mas tem naquela interação a nossa casa específica, que na verdade nem precisa ser uma casa, pode ser, por exemplo, um apartamento, nesse caso específico é uma república. E também eu posso usar em outro sentido. Eu estou no exterior, alguém está no exterior e ela fala para outra pessoa, vamos para casa. E casa não é só o conceito de casa, mas é aquele país de origem, certo? Então tem um significado, existe o significado, só que o Voloshinov ele
vai um pouco além, vai dizer que esse significado ele é sempre utilizado com o sentido específico daquela interação, certo? Então, o enunciado é, a meu ver, um bom enunciado. Ele vai falar, né, que para o Bakhtin, eu diria que para o Voloshinov, as palavras são multiacentuadas e não de sentido fixo, porque esse sentido varia a depender da nossa relação contextual, que é fixo ao significado. São palavras de um ser humano dirigida a outros seres humanos e essa relação transforma o sentido. O desenvolvimento nessa visão, na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, deu origem à concepção estruturalista de linguagem de maneira alguma. Na verdade, o Círculo, o Bakhtin, o Voloshinov, eles vão criticar aquilo que eles chamam de objetivismo abstrato. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um vídeo em que eu falo sobre objetivismo abstrato, que é, de alguma maneira, aquilo que depois foi nomeado como estruturalismo. E entre os signatários do objetivismo abstrato, eles vão listar o Saussure, certo? Então eles discordam dessa visão estruturalista da linguagem. Eu não vou entrar em detalhes neste vídeo, há outros vídeos do canal. Vou deixar aqui indicado 3 vídeos em que eu faço uma comparação entre o Bakhtin e o Saussure, mas que na verdade tem como base o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, certo? Então tenho 3 vídeos que eu faço a comparação entre Bakhtin e Saussure, mas que na verdade está fortemente embasado no Marxismo e Filosofia da Linguagem, então talvez fosse mais bem nomeado como Voloshinov versus Saussure, mas eu coloquei como título do vídeo porque em geral as pessoas conhecem mais o nome do Bakhtin. Tudo bem? Bom, então é isso. Eles não são estruturalistas, então não é uma boa opção. Eles se confrontam ao objetivismo abstrato, à teoria do Saussure. Difusionista da linguagem? Também não. Dialógica da linguagem? Com certeza. O fundamento, aquilo que talvez seja mais conhecido conceito bakhtiniano é o conceito de dialogismo ou de relações dialógicas, aquilo que muitas pessoas chamam de uma concepção dialógica da linguagem. Então é essa alternativa, não é a alternativa D, autopoética da linguagem e nem pós-moderna da linguagem. Então esse também foi o gabarito da banca. Alternativa C, concepção dialógica da linguagem. Eu julgo que é uma questão relativamente interessante, porque se a pessoa conhecer pelo menos um mínimo do pensamento do Bakhtin do Círculo, ela vai ter condições de acertar. Bom, vamos para mais uma questão. A questão é do ano de 2023, a banca é da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, para a Prefeitura de Ceará, para o cargo professor na área de língua portuguesa. Diz o enunciado, defendendo a natureza social e não individual da linguagem, Bakhtin situou a sua realidade material à língua, bem como aos indivíduos que a usam em um contexto sócio-histórico. Sim, o Bakhtin, ele fala dessa língua situada num contexto sócio-histórico que é empreendida, que é realizada por meio de indivíduos que são também sócio-históricos. Isso mostra a natureza social da linguagem. Eu discordo um pouco quando ele fala que a natureza da linguagem é social e não individual. E o que acontece, na verdade? Quando nós vamos pensar no pensamento, na teoria, se assim quiser ser chamado, de Bakhtin do Círculo, nós temos que pensar que ela não é a meu ver, na minha leitura, um pensamento, uma teoria simplesmente social. Ela é individualista e social. Por quê? Porque ela considera, sim, esse indivíduo, a importância desse indivíduo. Vamos lembrar que já desde um dos primeiros textos do Bakhtin vai falar da importância do ato responsável daquele indivíduo lá em Para uma Filosofia do Ato, no texto Para uma Filosofia do Ato, ou em algumas traduções Para uma Filosofia do Ato responsável. Então, o indivíduo ele é importante, mas esse indivíduo ele é reflexo das influências sociais que ele recebe dos outros sujeitos. Vou dar aqui um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas. Vamos imaginar 2 crianças, 2 gêmeos, que teoricamente têm as mesmas influências, mas eles nunca vão ter as mesmas interações dialógicas, as mesmas relações dialógicas. Por quê? Vamos supor que um dia um foi lá brincando, se machucou, quebrou e teve que ir ao médico. Quando ele chegou ao hospital, ele pode ter escutado algo do segurança, da recepcionista, da enfermeira, do médico, que trouxe para ele um conhecimento, trouxe para ele um enunciado, trouxe para ele valores sociais que o outro que ficou em casa não ouviu. Por sua vez, o outro ficou em casa, talvez assistiu um vídeo
ouviu algo do pai que o outro não ouviu, que estavam no hospital. Então, é impossível que as pessoas tenham relações dialógicas, interações discursivas coincidentes. Porque eu não consigo coincidir com o outro nas minhas interações dialógicas, eu sou um ser humano único. Mas esse ser humano único, ele resulta dessas diferentes interações dialógicas, dessas diferentes interações discursivas que ele teve com os outros por meio de enunciados, por meio de textos, por meio de falas. Então, para mim, a linguagem, do ponto de vista bakhtiniano, ela não é só social, ela é individual e social, ou ela é de uma individualidade mais complexa vista a partir de um ponto de vista também social. Vamos lá. Bom, então traz esse enunciado e diz: nesse contexto é correto afirmar que, vamos lá, as alternativas. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência? Sim, a palavra é o fenômeno ideológico por excelência. Vamos pensar, por exemplo, na palavra comunismo. Para um grupo de sujeitos de uma sociedade, o comunismo pode ser algo muito bom. É o sonho utópico de uma sociedade em que as pessoas vivem em total igualdade, é o comunismo. Para outros, comunismo é algo muito ruim, é relacionado a regimes ditatoriais, a falta de iniciativa, em termos de empreendedorismo, é considerado que alguém vai retirar aquilo que eu consegui amealhar com os meus esforços pessoais. Então, existem dois grupos de pessoas, pelo menos. Umas que consideram comunismo algo bom, algo, e outras que consideram comunismo algo ruim. Ou seja, na palavra comunismo, nós temos diferentes ênfases valorativas, diferentes acentos valorativos, diferentes valores. Mas seja na palavra comunismo, seja em qualquer outra, ela sempre carrega um ponto de vista ideológico. Não existe palavra que não carregue uma ideologia. Bom, então, a palavra é o fenômeno ideológico por excelência, sim, pois carrega uma carga de valores culturais que expressam as divergências de opiniões e as contradições da sociedade, exatamente, tornando assim um palco de conflitos, exatamente. E aqui, só fazendo um pequeno comentário, veja, nesta edição aqui de Marxismo e Filosofia da Linguagem, tem um trecho muito famoso que foi traduzido justamente com essa palavra, palco de disputa, palco de conflito, enquanto aqui em Marxismo e Filosofia da Linguagem, nessa outra edição, aparecia como arena de conflito, e a ideia de arena talvez traga mais essa ideia de conflito, mas eu não vejo nenhum problema na tradução por palco, inclusive porque nós temos aqui em Problemas da Poética de Dostoiévski um trecho bem semelhante, e essa tradução ela é bem anterior à nova tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, e que já se falava em palco de disputas. Então, não tem problema nenhum, seja palco, seja arena, é uma boa alternativa. Vamos lá, né? Porque nós estamos fazendo uma questão teste, nós vamos ver se as outras são boas também, ou se nós vamos ficar mesmo com a alternativa A, que tem tudo para ser a correta. A palavra nem sempre está carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Não. Ela está sempre carregada de um sentido ideológico ou vivencial. Ideológico e vivencial são diferentes? A meu ver, sim. Ideológico é isso. Eu gosto do comunismo, eu não gosto do comunismo. Mas cada sujeito vai vivenciar essa crença ideológica de uma maneira diferente. Então vamos supor, eu tenho dois sujeitos que se acreditam não racistas. Eles imaginam que eles não são racistas. Mas vamos supor que um desses sujeitos que se acredita não racista é branco e o outro é negro. Eles vão vivenciar essa questão ideológica de uma maneira diferente, porque um é branco, porque o outro é preto. Não estou dizendo que aquele branco talvez não possa ter até mais conhecimento a respeito das questões raciais. Não é isso, mas eles vão vivenciar de maneira diferente, porque são sujeitos diferentes. Um homem e uma mulher, eles vivenciam, por exemplo, as questões de maternidade, de feminismo, de modos diferentes. Então, mesmo que ideologicamente eles estejam próximos, eles tenham as mesmas concepções ideológicas, eles vivenciam aquilo de maneira diferente. Bom, então essa alternativa também está errada. Alternativa C. A palavra sempre pertence a alguém, estando a serviço de qualquer ser humano e de qualquer juízo de valor. Bom, é uma alternativa até possível, porque a palavra em uso sempre pertence a alguém. Ela só não pertence a alguém na concepção bakhtiniana quando ela não está em uso, quando ela está no dicionário. E a palavra sempre está a serviço de alguém, de um ser humano. Então, esse qualquer ser humano e qualquer juízo de valor
talvez fosse mais bem escrito se tivesse estando a serviço de um determinado ser humano que tem um determinado juízo de valor. Então, como a alternativa A ela está melhor, eu ainda vou ficar com a alternativa A. D. A língua penetra na vida através de enunciados abstratos que a realizam, da mesma forma que através deles, dos enunciados, a vida penetra? Não, não é isso. Os enunciados não são abstratos. Para o Bakhtin, os enunciados são concretos. Vou dar um exemplo. Quando eu vou como professor na lousa, escrevo lá, a casa é linda na lousa, para dar uma aula de análise sintática, isso é um enunciado abstrato. Mesmo que tenha um sujeito real, professor, que foi lá e escreveu a frase na lousa, e tem os meus alunos que são sujeitos reais, nenhum de nós está interessado em comprar uma casa, todo mundo sabe que aquilo lá é só um exemplo para um ponto gramatical. E se eu trocar lindo por horrível, linda por horrível, continua sendo um predicativo do sujeito. Agora, então isso é um enunciado abstrato, utilizado apenas para exemplificar teorias gramaticais ou linguísticas. Já, se eu sou um corretor de imóveis e falo para o meu cliente, olha, a casa é linda, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu sei que aquilo pode mudar, influenciar se ele vai comprar ou não a casa e também a maneira como ele vai me avaliar. Será que eu sou um corretor de imóveis realmente honesto, que estou dizendo que a casa realmente é linda, ou eu estou querendo ludibriá-lo e a casa não é isso que eu estou dizendo? Veja, nesse caso de sujeitos reais com um propósito comunicativo real, eu teria um enunciado concreto. Para o Bakhtin e para o círculo, só importam os enunciados concretos. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um vídeo em que eu falo sobre os enunciados concretos. Então, não são enunciados abstratos, essa está errada. E, ao veicular concepções de mundo, a linguagem deixa de ser lugar de confrontos ideológicos? Não, justamente por veicular concepções de mundo, a linguagem é um lugar de confrontos ideológicos. Vamos pensar hoje, por exemplo, no uso que se faz o chamado gênero neutro. Então, quando eu falo todes, amigos, alunos, por exemplo, isso marca uma questão ideológica. E até, no caso hoje, que isso é conflituoso, um conflito ideológico. Então, a língua sempre carrega perspectivas ideológicas. Então, essa alternativa está errada. O gabarito que foi dado, e é também a que eu considero a mais correta, é a questão A. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência, pois carrega uma carga de valores culturais que expressam as divergências de opiniões e as contradições da sociedade, tornando assim um palco de conflitos. Vamos para a nossa última questão desse vídeo. O ano é 2023, a banca novamente é a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Prefeitura de Ceará, para o cargo de professor da área de língua portuguesa. A base do princípio dialógico é a filosofia do diálogo ou da relação de M. Buber, que, afirmando a palavra como dialógica, estabelece a relação entre os seres humanos e funda a experiência da intersecção ou interação. Para essa filosofia, o homem não é um ser individual, mas uma relação dialógica entre eu e tu. O tu é condição da existência do eu, pois a realidade do homem é a realidade da diferença entre um eu e um tu. O eu não existe individualmente, senão como abertura para o outro, origina-se aí a constituição do par fundador eu e outro. Então o enunciado, ele faz uma correlação com o pensamento do Bakhtin e o do Martin Buber, que eu pessoalmente não conheço, que eu não sou leitor, eu não sei se ele leu Bakhtin, como ele se relaciona, mas eu vou me focar apenas aqui nesta questão de concurso. O que eu vejo é uma acima proximidade entre essas concepções, porque para o Bakhtin, eu me constituo enquanto sujeito na minha relação com o outro. Vamos pensar um pouco sobre isso. O Bakhtin fala que até os aspectos físicos, eles não são dados do nosso corpo pelo outro. Então é a mãe que fala para a criança sua mãozinha, o seu pezinho, e ela fala isso carregando valores, ideologias, afetividade, no caso. Então a pessoa ela vai começar a ver o corpo dela a partir dos olhos do outro. Seja em termos do corpo, que vai também perdurar durante toda a nossa vida, a maneira como o outro vê o nosso corpo, fala do nosso corpo, também em questões, por exemplo, de caráter, de ações. Quando o outro nos diz que aquilo que nós fazemos é certo ou é errado, que nós somos isso ou aquilo, que nós somos bons, maus, éticos ou não somos éticos. Então, nós somos muito influenciados por aquilo que o outro fala. Mesmo quando eu quero dizer,
Eu não preciso do outro, que é algo que o Bakhtin discute muito em Problemas da Poética de Dostoiévski. Mesmo quando eu quero dizer que eu não preciso do outro, isso só mostra, isso só reforça como eu preciso do outro. Eu sempre brinco que aquele namorado ou namorada que deixou o ex, a ex, e aí fala, eu não quero mais nem saber dele, mas vive querendo de alguma maneira se provar, se comprovar para o outro. Então, muitas vezes, mesmo na negação do outro, eu estou vendo a importância do outro. O outro me é constitutivo. Eu preciso do outro, sempre. Porque eu acredito que eu sou de uma determinada maneira, sempre pelo olhar do outro. Então, sim, nós nos constituímos com o outro. Isso não quer dizer que nós precisemos concordar com o que o outro diz conosco, que nós não podemos confrontar isso que o outro diz de nós podemos, mas existe sempre essa relação entre a maneira como eu me vejo, porque essa maneira como eu me vejo depende muito da maneira como o outro me vê. Bom, então vamos lá para as alternativas. E as alternativas vão focar justamente no Bakhtin. E vão falar assim, portanto, para Bakhtin, qual é o fundamento de toda a linguagem? Bom, você vê, né, que está falando ali da relação eu e o outro, parece não haver muita conexão com a pergunta direta, mas vamos lá ver, né, e tentar de alguma maneira, pensando nessa prova, correlacionar ali aquele enunciado com as alternativas. O fundamento da linguagem para Bakhtin é a comunicação, a interatividade da língua, o dialogismo, o enunciado, a coletividade. Só por esses termos, eu acho de difícil exclusão, dizer que algum deles está por princípio errado. Então vamos ler. A comunicação, ou seja, a relação com as palavras. Tem as palavras, mas tem que ter o outro, certo? Tem que ter essa relação, porque as palavras dependem do outro. Elas não estão no mundo, elas estão na boca do outro, no texto do outro, na relação que eu tenho com o outro por meio de palavras. A comunicação, ou seja, essa relação com as palavras. Pois, apesar de a vida não ser dialógica por natureza, está errado. Para o Bakhtin, a vida é sempre dialógica por natureza. E sim, viver significa participar de um diálogo. Então, essa alternativa está errada, porque a vida é sempre dialógica por natureza. Né? Para o Bakhtin, o dialogismo, as relações dialógicas, posso deixar aqui no vídeo também a indicação do vídeo em que eu falo sobre dialogismo. O dialogismo ele é constitutivo da linguagem, não existe linguagem sem dialogismo. A interatividade da língua, ou seja, a relação entre texto e palavra, cadê o sujeito aqui, né? Pois apesar de a vida não ser dialógica por natureza, não, a vida é dialógica por natureza, eu sempre me relaciono com o outro por meio de relações dialógicas, por meio dos textos, das falas, dos enunciados do outro. Eu me relaciono com o outro especialmente por meio dos enunciados. E viver significa sempre participar de um diálogo. Sim, viver sempre significa participar de um diálogo, mas todo o restante dessa afirmação está errado, então não é uma alternativa correta. O dialogismo já começa bem, porque o dialogismo é um ponto fundamental da concepção bakhtiniana da linguagem, que eu posso até entender como fundamento da linguagem e que se correlaciona com essa ideia da relação eu e tu, que nos constituímos, eu constituo o outro me constitui, por meio do diálogo, por meio das relações dialógicas, por meio dos textos, das falas, dos enunciados. O dialogismo, ou seja, essa relação com o outro por meio de enunciados. Pois a vida é dialógica por natureza e viver significa participar de um diálogo. Exatamente. Então é uma boa alternativa. Vamos ver as demais. O enunciado, ou seja, a relação com o texto. Faltou o outro, faltou o sujeito. Pois, apesar de a vida ser dialógica, e veja também que a própria construção aí, pois apesar de a vida, parece fazer uma ressalva ao fato de a vida ser dialógica. E para o Bakhtin isso não é uma ressalva, isso é constitutivo da sua concepção de linguagem. Então, não me parece uma boa alternativa. Pois, apesar de a vida ser dialógica por natureza, viver significa participar de um diálogo. Sim, viver significa participar de um diálogo, justamente porque a vida é dialógica por natureza. Então, também, para mim, essa alternativa não é uma boa alternativa. E a coletividade, ou seja, relação com o outro por meio de enunciados. Pois, apesar de a vida ser dialógica por natureza, mais uma vez essa ressalva estranha, não, é justamente porque a vida é dialógica por natureza que viver significa participar do diálogo. Então, eu vivo porque eu participo com o outro por meio de diálogo, o diálogo no sentido amplo, não é só o diálogo da conversa. Eu dialogo com o outro por meio de um texto. Quando eu vou a uma rede social, eu dialogo com o outro. Quando você assiste esse vídeo,
Você dialoga comigo, seja por meio dos comentários, seja apenas ouvindo o vídeo e pensando com você. Estou gostando, não estou gostando, estou entendendo, então nós estamos dialogando nesse sentido amplo, que é o sentido bakhtiniano. Bom, dadas as alternativas, a melhor alternativa é a alternativa C. O dialogismo, ou seja, a relação com o outro, pois a vida é dialógica por natureza, e foi justamente essa alternativa que a banca deu como correta. Já há pessoas me indicando aqui outras provas e eu vou olhar essas questões. Bem, se você tem dúvidas sobre determinadas questões de concursos que você fez, me mande, por favor, para que eu possa comentar em vídeos futuros. Eu espero que esses vídeos estejam te ajudando a se preparar para o seu concurso e também para que você conheça cada vez mais a concepção de linguagem tão importante que é essa concepção do Bakhtin e do círculo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente. Todas essas ações fazem com que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo de relevância. Te agradeço muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.